Neemias capítulo 8, verso 1 a 9 diz assim: Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Moisés. Guarda essa informação. Trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbanada, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante do povo, e este podia vê-lo, pois estava num lugar mais alto. E, quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém e amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado por este culto, obrigado pela vida mais uma vez dos meus irmãos. Nos ajuda a entender o seu coração essa noite e tudo aquilo que o Senhor tem a comunicar conosco. Vem, Espírito Santo de Deus, e fala tudo aquilo que está no seu coração, Senhor. Comunica conosco as tuas verdades, queremos te ouvir, queremos saber, Senhor, a sua direção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou só mandar um negócio aqui. Eu vou mandar um arquivo no grupo da igreja. Não salvei. Achei que eu tinha mandado para aula e não mandei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, já achei aqui. Eu vou mandar uma imagem aqui no grupo. Você que está com seu celular, dá uma olhadinha nessa imagem, que ela vai ser muito importante para o que a gente vai conversar essa noite.
Guarda essa imagem aí, tá no grupo, quem puder dar uma olhadinha aí. Nós vamos usar ela. Amém? Queridos, eu queria conversar com você hoje sobre voltemos à palavra. Esse é o tema da reflexão hoje. O Senhor tem colocado algo no nosso coração para compartilhar com você. Você pode repetir comigo isso? Voltemos à palavra. Nesses 10 dias de escola, o que a gente mais fez foi estudar a Bíblia. A gente leu muito, estudou muito, sentou muito, a gente se debruçou em alguns textos. Nós, de fato, pudemos aprofundar alguns temas. Os professores são muito bons. Eu quero poder levar alguns de vocês segundo semestre agora para receber o mesmo conteúdo e de muitas coisas que eu poderia compartilhar com vocês. Uma delas é essa: nós precisamos voltar para a palavra, nós precisamos ser mais bíblicos. Sabe, às vezes a nossa fé não tem sentido. Às vezes você vem para um culto como esse domingo só porque você acostumou a vir para o culto domingo. Não pode. Sabe, às vezes a gente reflete muito pouco sobre o que a gente canta por desconhecer a palavra. Às vezes a gente repete muito o que o pregador do domingo falou, o que o irmão do GC na quinta falou, mas a gente não tem esse costume, esse hábito nosso de a gente sentar com esse livro e alimentar o nosso espírito com essa palavra. Sabe? Eu queria, com a reflexão de hoje, te fazer entender que se a gente não voltar para a palavra, a gente está em apuros. Essa é a verdade. Nós precisamos voltar para a palavra. O texto que a gente leu é um episódio em que o povo de Deus se voltou para a palavra. Neemias é chamado para reconstruir os muros, e depois que tudo isso é feito, chega um momento em que a lei de Deus, o livro da lei de Moisés, vem novamente. Se tu conseguir botar aquela imagem lá na tela, fica show. Que o livro da lei é lido para todo o povo. O que aconteceu aqui? Prepararam um púlpitozinho desse aqui bonitinho, e a Bíblia diz que do amanhecer até o meio-dia, uma única coisa foi feita. O escriba, que era o responsável por escrever, ficou lendo o livro da lei. Não foi uma pregação, não tinha um fundo bonito como esse, não tinha um som bonito, não tinha nada disso. O que a gente leu aqui do 1 ao 9 é a leitura pública do livro da lei. Só foi feita uma leitura. E no final do 9 você vai ver o que aconteceu com o povo. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E eu quero te fazer entender com muita simplicidade o que é esse livro e por que da importância da palavra hoje. Você vem comigo? Você vai sair aqui entendendo por que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que você precisa ler? Eu quero te ajudar a entender isso um pouco hoje. Guarda isso ali para mim, tá bom? A verdade é que nós precisamos nos tornar bíblicos nesse dia. Nós precisamos nos tornar mais bíblicos nesse dia. Tem muita voz contrária. Você não faz ideia do tanto de, dentro da igreja, o tanto de voz, opinião, teologia, filosofia dentro da igreja que é contrária à palavra de Deus. Você que está aqui me ouvindo pode ser um tipo de pessoa que tem um pensamento que é contrário à palavra de Deus. Pode ter nesse momento no seu coração um sentimento e uma vontade que é contrária à palavra de Deus. E a gente está aqui dentro. Imagina lá fora, como é que não está a situação? A gente brincou, né? O povo estava esperando um show esses dias. Nós estamos esperando um Senhor nesses dias. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Essa é a verdade. Eu queria te explicar resumidamente isso aqui. Nós demos uma vez uma aula aqui de bibliologia, se não me engano, esse foi o tema. Nós falamos disso aqui. Eu
quero te mostrar rapidão. Olha para o teu celular que talvez esteja melhor a imagem. Só para você entender de onde eu vou usar isso aqui lá no final. Queridos, a nossa Bíblia, engraçado como muita gente não sabe, muita gente vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. A nossa Bíblia, que é esse objeto que a gente chama de Bíblia, tem esse nome por quê? Porque Bíblia vem de um termo grego chamado biblios. O que é biblios? Biblios em grego significa biblioteca de livros. Então você tem, na verdade, na sua mão, não é um livro chamado Bíblia. Você tem uma coleção de livros na sua mão. Então você sabe que a Bíblia contém 66 livros e eles possuem uma organização. Como é a organização? São duas etapas, são dois pedaços: Antigo Testamento e Novo Testamento. Simplesinho assim. Como é formado o Antigo Testamento? No Antigo Testamento você tem os 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco. E o autor do Pentateuco é Moisés. Depois do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois do Pentateuco você vai ter os livros históricos. São 12 livros, que vai de Josué até Esther. São os livros históricos, que contam a história do povo de Deus. O próximo grupo que você vai ter ali são, alguns chamam de poesias, outros chamam de poéticos. São os 5 livros, que é Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares. Esses livros possuem uma linguagem mais poética. E, especificamente, o livro de Salmos, ele não é bem um livro, é como se fosse hoje a nossa harpa cristã. Ele é um compilado de canções que o povo de Israel cantava, tá? Tanto que na teologia a gente não diz que Salmo tem capítulo, Salmo tem número. E Salmo não tem versículo, Salmo tem verso. Então é Salmo de número 23, verso 1. O único livro da Bíblia que você vai falar assim. O resto é João capítulo 3, versículo 16. Mas só o livro de Salmo tem essa qualidade diferente. E para encerrar o Novo Testamento, nós temos os profetas, que estão divididos em 2 etapas: profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores a gente lê um pouco mais, os profetas menores a gente lê um pouco menos. A prova disso que eu te mandar, se eu te falar para você abrir a Bíblia em Ageu, você vai demorar a achar. Mas se eu falar assim, abre em Isaías, você acha mais rápido, né? Então, eu não quero me aprofundar, eu só quero te mostrar uma estrutura, tá bom? Isso aqui a gente pode separar um tempo para poder ver isso aqui depois. Isso é Velho Testamento. Novo Testamento funciona como? Começa com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos um livro histórico também no Novo Testamento, livro de Atos, que conta a história da igreja. Rebeca quase... ela engoliu assim de volta. Não vou falar, vai que eu falo errado. Livro histórico é o livro de Atos. E aí nós temos agora 2 grupos de cartas. As cartas paulinas, que são todas as cartas que Paulo escreveu, vai de Romanos a Filemon. Tá lá, eu tô com fome, não sei hoje. Acho que vi Filemon ali. E de Hebreus a Judas, nós temos um outro grupo de cartas, que foi Pedro que escreveu, Tiago, o próprio Judas e por aí vai. E encerrando, nós temos o livro de Apocalipse. Então você vê que tem grupos, não é só um livro comum, tá? Você tem uma estrutura pensada e organizada que eu estou te mostrando aqui. Então, no Antigo Testamento eu tenho Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. No Antigo Testamento é isso, 39 livros. No Novo Testamento eu tenho os evangelhos, um livro histórico, as cartas de Paulo, as demais cartas e o livro do Apocalipse. Essa, em resumo, é a estrutura da Bíblia que nós temos hoje. Tá bom? É um pequeno resuminho, não vou aprofundar nisso, mas você vai entender o porquê que eu estou lendo isso aqui com você. Agora abra comigo sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, do 1 ao 4. Projeta aí para mim, Aldo.
Qualquer dúvida, manda no grupo lá, me pergunta no final do culto. Mas livro de Atos, capítulo 17, do 1 ao 4, vai dizer assim. Acompanha o telão lá pra gente ganhar tempo. Eu queria um relógio, alguém me consegue aí Tem? Só pra poder ver aqui, pra não me perder na hora. Vai dar tempo, de boa. Atos 17, do 1 ao 4 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia. Não falei nada, gente. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o costume, Paulo foi à sinagoga por 3 sábados. Discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Vamos lá, pergunta número 1. Qual era a base da discussão de Paulo? Pegou o termo que a Bíblia colocou? As Escrituras. Paulo não era um polêmico, Paulo era um pregador. A Bíblia está contando aqui que Paulo chega em Tessalônica e por 3 sábados ele vai para a igreja, ele vai para a igreja da época, a sinagoga. E ele começa a discutir, e a discutir que não é um debate, não é arrumar uma confusão, não é isso. É ensinar, ele ia para uma oratória e pregava. Só que ele não fazia isso baseado na cabeça dele, na opinião dele, na experiência dele, no conhecimento dele. Não era essa a base de Paulo. E Paulo tinha conhecimento, sim ou não? Muito. Só que a discussão de Paulo, verso 2 vai dizer, era com base nas Escrituras. Se a gente for ter alguma discussão, essa discussão precisa ser baseada na Escritura. Nossas discussões não podem ser baseadas naquilo que a gente acha legal, mas no que a palavra de Deus diz que é bom. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Agora olha como é que é interessante. Olha o verso 10 de Atos 17. Do 10 ao 12 vai dizer assim, ó. Logo que anoiteceu, Paulo teve que fugir porque estava pregando. O verso 10 vai dizer assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Agora olha o que eles faziam: examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, e também por um número de mulheres gregas de elevada posição, e não poucos homens gregos. Paulo sai de Tessalônica, tem discussões com base nas Escrituras. Quando ele chega em Bereia, ele faz a mesma coisa, vai para a sinagoga e prega a palavra. Agora o que os irmãos de Bereia vão fazer? É o tchan da questão. Os irmãos de Bereia não ficam empolgados. Está vindo aí um conferencista famoso, está vindo aí um cantor famoso, um músico. Não era isso que estava acontecendo. Estava vindo um pregador baseado na Escritura. O que os irmãos fazem? Examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Deixa eu te falar um negócio. Você é ovelha daqui dessa casa. Não aceite tudo de boca aberta, inclusive aquilo que eu disser para você. O que você deve fazer é chegar na sua casa: faz isso que o pastor pregou domingo, deixa eu ver se é verdade, deixa eu ver se faz sentido. E não seja um repetidor de mensagem, porque tem crente que ele é o espírito de eco. Você sabe o que é eco, né? A gente fala assim, chega na boca de uma caverna e fala assim: eu quero chocolate. Aí a caverna fala: late. Tem crente que é assim. O pastor prega aqui domingo,
Faz por ti que eu te ajudarei. E o que ele faz segurando no trabalho? Vamos, receba essa palavra. Faz por ti que eu te ajudarei. Ele fala para o amigo dele. Onde é que está isso na Bíblia? A gente virou repetidor dos outros. A gente não gastou tempo com a palavra e sentou e disse assim: esse negócio de faz por ti que eu te ajudarei não existe. Os bereanos examinavam todos os dias as Escrituras. Você tem examinado a palavra de Deus todos os dias? Gente do céu. 10 dias numa escola de imersão. Você percebe que você não examina a palavra todo dia. A nossa rotina, ela é feita, ela existe pra gente não meditar na palavra todos os dias. Naturalmente, se você não fizer força nenhuma, você não consegue se voltar para a Escritura. Porque a gente tem filho, a gente tem conta, a gente tem trabalho, a gente viaja, a gente estuda, a gente tem um monte de compromisso. E naturalmente, a gente não consegue dizer assim, acordar 8h30 da manhã, deixa eu tomar aqui um café com Bíblia. Não é assim que funciona. Não é mesmo. Principalmente nesse ritmo diário. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A gente é uma praga, vou te falar a verdade. A gente fala assim, ó, quarta-feira vai ter turno. Não precisa ler cedo da Bíblia, vem pro turno, leio aqui no turno. Né? Quinta-feira tem GC. Não precisa ler Bíblia, né? Vai ter palavra no GC. Pra quem ler Bíblia quinta-feira? Domingo. Domingo a gente acorda à tarde hoje. Por quê? Porque domingo vai ter culto. A gente é muito assim, a gente é desse, sem vergonha mesmo. A gente precisa voltar mais para a palavra. Eu queria te mostrar 3 homens que usaram muito a palavra de Deus. Em tudo que fizeram, em tudo que foram. O primeiro deles é Paulo. Olha um texto para mim de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Bota lá rapidão, Aldo, me ajuda aí, para eu acelerar com vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Tem um texto que a gente atribui a Paulo. A gente diz assim, nossa, que palavra incrível. Paulo vai dizer assim, ó: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente fala assim, uau, que palavra abençoada. Nossa, Paulo é um santo homem de Deus. Deixa eu te mostrar um negócio agora. Isaías, capítulo 64, verso 4. Bota lá, Aldo. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus que além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Parecem os textos? Sim ou não? Lembra da estrutura que eu te disse agora? 1 Coríntios está onde? Novo ou Velho Testamento? Novo. Isaías está onde? Paulo está escrevendo uma carta para Coríntios. A gente está pensando aqui no grupo das cartas. E Isaías está em que grupo? Aqui no Velho Testamento. Profetas maiores. Você percebe que o que Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios, ele está mencionando o que Isaías falou aqui nos profetas? Está fazendo sentido para você? Olha como a palavra de Deus é importante. O que o principal apóstolo da fé está pregando e ensinando uma igreja é baseado na própria palavra de Deus. O texto de 1 Coríntios 2,9 é pautado em Isaías 64,4. Não era só Paulo que fazia isso. Atos capítulo 2, olha o que Pedro vai fazer. Atos capítulo 2, do 14 ao 21. Bota lá, Aldo. Preste atenção nesse texto.
você vai entender a lógica da Bíblia. Olha como é interessante. Então Pedro, até o 21, tá? Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouça com atenção. Ele vai explicar o quê? A descida do Espírito Santo, o derramamento de Pentecostes. Isso que ele vai explicar. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta. Não precisa até o 21. Até aqui tá bom para gente ganhar tempo. Aliás, é verdade, deixa. Precisa. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro era discípulo de Jesus, correto? Qual é o livro que a gente está lendo? Atos. E Pedro vai mencionar agora uma passagem bíblica de onde? Viu como Pedro está fazendo a mesma coisa que Paulo? Ele está pregando agora, mas citando agora um trecho de um dos profetas. E que trecho que ele vai dizer? Vamos lá. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. 21 para a gente encerrar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Onde é que está isso aí? Abra comigo. Joel capítulo 2, verso 28. Olha como isso aí é lindo. Você não vê Pedro inventando uma explicação para aquele acontecimento. Pedro faz, na verdade, uma amarração. Ele pegou o que estava acontecendo. Gente, está vendo o que está acontecendo aqui? Foi o que foi profetizado ali. É o que Pedro está fazendo. Olha o que o texto de Joel diz. Joel é muito anterior a Pedro. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. 29, ó. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Fez sentido? Paulo faz isso com Coríntios, mencionando Isaías. Pedro em Atos faz isso da mesma forma, explicando o que tinha acabado de acontecer para o mundo, mas mencionando a profecia de Joel. Voltemos às Escrituras. Não é da nossa cabeça, é da Escritura. Agora deixa eu te mostrar o que Jesus fazia. Olha como é mais interessante ainda. Isaías capítulo 7, verso 14. Eu vou mandar esse esboço para vocês no grupo, tá? Para que vocês ruminem isso melhor. Eu te mostrei do novo para o velho. Agora eu vou do velho para o novo. Vou fazer o contrário. Isaías 7,14 vai falar do nascimento de Jesus. Vou falar agora só sobre Jesus, tá? Por isso o Senhor mesmo vos dará um sinal, e a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Quem está falando isso é Isaías. Se não me falha a memória, é cerca de 400 anos antes de Cristo. Preciso só confirmar essa informação. Mas Isaías profetiza que uma virgem terá um filho, e o nome dele será
Emanuel. Agora olha comigo, Mateus capítulo 1, verso 18. Anos depois, Mateus 1, verso 18. Ai, Jesus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou grávida pelo Espírito Santo. Isaías, 400 anos atrás, ele lança uma profecia. Mateus, você vê o cumprimento dessa profecia. Escritura. Estou falando do nascimento de Jesus. Bora continuar em Jesus? Agora olha comigo. Daniel, capítulo 18, verso 15. Aldo vai ficar doido hoje. Tem que botar referência. Voltando à escritura, tem que falar de Bíblia, né, nos sermões, senão vai dar ruim. Daniel, capítulo 18, verso 15. Olha o que ele vai dizer sobre o profeta que Jesus era. Não tem Daniel na tua Bíblia não, Aldo? Tá errado? Perdão, Deuteronômio 18:15. 18:15, Deuteronômio, DT. Falei errado, ó. Perdão. Daniel, cadê Daniel? Deuteronômio 18:15. Agora o Aldo sumiu com o negócio. Cadê nome? Apareceu? Olha lá, diz assim, ó. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Deuteronômio. Você está lembrando onde está Deuteronômio, sabe? Quinto livro da Bíblia. Mais de 1000 anos se passam. Abre João 6,14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Tem uma máxima na teologia que ela diz assim, ó, a Bíblia explica, não. A Bíblia explica a própria Bíblia. Não tem como. Eu conheço gente que fala assim: eu não concordo com o Velho Testamento. Deixa eu explicar. A Bíblia não é uma coxa de retalho que você pode cortar um pedaço e dizer assim: isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero muito. Não. Ou você aceita Velho e Novo Testamento de uma vez só, completinho, ou você não aceita nenhum dos dois. Essa é a verdade. Porque o novo complementa o velho. E o velho aponta para o novo. Isso tudo a gente chama de de Deus. Então você vê o nascimento de Jesus profetizado em Isaías, cumprindo em Mateus. Você vê que Jesus vai ser levantado como profeta, prometido em Deuteronômio, mas cumprindo em João. Agora olha o próximo comigo. A entrada triunfal de Jesus. Olha que interessante. Zacarias 9:9. Profeta menor vai falar da entrada triunfal de Jesus. Zacarias 9:9. Olha o que vai dizer: alegrem-se muito, cidade de Sião. Sião. Exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias tinha profetizado. Como é que isso acontece? Bora lá pro texto. Ai, Jesus. João 12:13. Cara, a Bíblia é apaixonante. Tá tudo ali. Tá escondido, não tá tão fácil de ver, mas tá tudo ali. Pegaram os ramos de palmeira, saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. 14.
Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Isso aqui é incrível. Como é que tem que ser o lema da nossa vida? Tá bem ali o final, o lema da nossa vida para ser assim, ó. Como está escrito. Esse é para ser o lema da nossa vida. O que você está pensando? Pai, eu estou pensando como está escrito. Você vai fazer como? Pai, eu vou fazer como está escrito. Você está sentindo como? Pai, eu estou sentindo como está escrito. Essa que precisa ser a nossa vida. Vamos continuar aqui. Olha Salmo 22:16. Olha Jesus aparecendo no livro de Salmos. Eu estava conversando com Jéssica ontem foi hoje, falando sobre o Salmo escatológico. Agora Salmo 22:16 vai dizer o seguinte: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Adivinha, bebê, de quem ele está falando? De quem, Rebeca, ele está falando? Hã? Bora lá ver? Bora mostrar para a Rebeca. Todo mundo. Guarda esse texto. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Salmo 22, livro de Salmo. Agora abre João, capítulo 20, verso 25. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, é Tomé falando com os discípulos: se eu não vi a marca dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e eu não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Até o 27. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de as portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. 27 para encerrar. Então Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Gente, o livro de Salmos, número 22, está falando de um homem que teria as suas mãos e os seus pés furados. O livro de João vem confirmar quem é esse homem. Já havia sido profetizado que Jesus seria transpassado. Agora deixa eu te mostrar. Eu falei da pregação de Paulo, falei da pregação de Pedro. Olha a pregação de Jesus, Mateus 24:14. Olha que negócio interessante. Mateus 24:14. Olha lá já, vamos lá. Do 14 ao 16. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. 16. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Deixa eu te contextualizar. Jesus está falando sobre o fim dos tempos, dos últimos dias. Olha o que ele está fazendo agora. Ele está pregando agora. Ele faz uma menção. Ele está dizendo assim, ó, quem lê Daniel, entenda. Jesus está aqui pregando agora, mas usando um exemplo de onde? Lá dos profetas maiores. O que ele está falando para você? Ele está tirando a explicação inteira? Sim ou não? Ele está falando assim, ó, vai ler Daniel. Se você ler, você vai entender. Isso que ele está dizendo. Ou seja, Jesus está aqui agora pregando, mas usando um texto e uma base
do profeta Daniel. Não está explicando tudo, porque está falando assim, ó, você que quiser entender, vá ler. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, verso 36, ele continua falando sobre o fim dos tempos. Algo que ele vai dizer agora no 36 ao 39. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Até 39. Agora, olha o que Jesus está pregando, tá, gente? Presta atenção na pregação de Jesus. Olha o exemplo que ele vai usar. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. 38. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá a vinda do Filho do Homem. Como é que vai acontecer a vinda do Filho do Homem? Olha a pregação de Jesus, gente. Jesus está pregando para você agora, usando o exemplo de quem agora? De Noé. Só que Noé está no passado, Jesus está falando no futuro e ele está no presente. Olha que doidice. Jesus está aqui no presente, falando do futuro, usando uma explicação do passado. Vai chegar, e não está muito longe de a gente começar a falar mais sobre os fins dos tempos, sobre escatologia. E deixa eu só te dar uma observação. A gente às vezes não entende como é que vai acontecer o arrebatamento da igreja, como é que vão ser os últimos dias. Mas Jesus está explicando. Vou te dar aqui vou passar só um doce na tua boca assim, só para dizer assim, só vou fazer isso com você. Jesus está dizendo ali que os fins dos tempos serão como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, quem foi arrancado da terra? Os bons ou os maus? Mas sabe como é que a gente pensa hoje? Que vai ser arrancado da terra os bons. Você que é a igreja, você que vem para o culto, você que ora. Você já provou pensar nisso? Eu tenho um sermão prontinho aqui, e o nome do sermão é Você não vai morar no céu. Um dia eu vou pregar isso aqui para você. Não, amanhã não. A nossa cabecinha vai explodir e vai ser muito bacana. Eu vou chegar, sabe que nem aquele cara na praia chutando os castelinhos de todo mundo? E castelinho de areia o quê? Mas você não vai morar no céu, vou só te adiantar. Por quê? Porque Jesus falou que vai ser como nos dias de Noé. Quem vai ser arrancado da terra não vai ser os bons, Rebequinha. Vão ser os maus, Prolivete. Mas isso é sermão para daqui uns dias, te acalma. Vamos começar fazendo o dever de casa. Qual é o dever de casa? Voltar para onde, minha gente? Volta para a palavra, pelo amor de Deus. George Price, ele diz um negócio interessante. Ele diz assim, ó: eu preciso de uma igreja de verdade, que corresponde ao evangelho verdadeiro, mas olhando para um lado e para o outro. Aonde está uma boa comunidade cristã? Aonde tem uma igreja bíblica? Aonde se ouvirá as palavras de vida eterna? Ele escreveu um livro chamado O Perdoado. Essa citação dele está lá. Ele diz assim, ó: não use o fator geográfico como último critério para se congregar. Use a palavra de Deus. Busque pela igreja mais próxima da sua Bíblia. A gente é da IBA em São Luís. Eu vinha também eu estive em 2 cultos lá na missão. Tem gente que vem de muito longe. Tem gente que escolhe para se congregar numa igreja porque é a igreja perto da sua casa. A verdade, você não tem que congregar perto de uma igreja da sua casa. Você tem que congregar em uma igreja que é perto da Bíblia.
igreja. Vai gravar isso aqui, não dá pra falar. Mas tem muita igreja que não está pregando a palavra. Tem muita gente se dizendo homem de Deus, com o microfone desse na mão no culto, nesse exato momento agora, que não está pregando a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Eu queria encerrar com você só mais 3 textos, por favor. Salmo 119, verso 97. Abra comigo, por favor, esse aí. Se você puder, risca isso na sua Bíblia, grifa ele. Salmo 119, verso 97. Vamos ler junto. Olha o que Davi vai dizer. Salmo 119, do 97 até o 105 diz assim: Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus pensamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. Portanto, estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo o caminho mau, para obedecer à tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio o caminho da falsidade. Olha o 105 que ele vai dizer: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Será que o autor ama a palavra de Deus? Será que a gente tem esse nível de relacionamento com a palavra de Deus? Ou a Bíblia é só mais um livro na nossa biblioteca? Olha o verso 9 a 16, no mesmo Salmo. Salmo 119, verso 9 vai dizer assim: Como o jovem pode manter pura a sua conduta? Gente, eu já vi essa pergunta aqui de 1 milhão de jovens. Eu já me fiz essa pergunta. Você talvez já tenha se feito essa pergunta. Como é que eu vou permanecer firme com Deus? Como é que eu vou ficar firme na igreja? Como eu faço isso? Olha o salmista responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Gente, é fato. Quem guarda a palavra no coração não peca contra Deus. Bora ver de trás para frente. Se você pecou contra Deus, adivinha como está o seu coração? Vazio, seco, sujo, sem palavra. Verso 12: Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Verso 15: Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra.
está uma pessoa, menos tempo essa pessoa está passando com a palavra. Quanto mais ansiosa está uma pessoa, menos da palavra ela tem dentro do coração. A presença da heresia é a ausência da doutrina. A presença da palavra, ela expulsa o ensinamento errado. O que a gente precisa? Precisamos voltar para a palavra. Precisamos. Vou ficar de pé. Falei com você aqui na última vez que eu preguei. John Piper tem uma frase que acaba comigo. John Piper diz assim: arranque a minha Bíblia, arranque as minhas pernas, mas não arranque a minha Bíblia. Eu consigo chegar no céu sem as minhas pernas, mas eu não vou entrar no céu sem a minha Bíblia. Se eu te contar, se eu te der só um resumo do tanto de sangue que já foi derramado para que nós pudéssemos ter um exemplar desse aqui, você não faz ideia. Muitas crianças já morreram. Nós vamos falar sobre isso nos próximos cultos. Uma das coisas que mais me marcaram nessa escola que eu tive a oportunidade de fazer é entender que, de fato, como pastor de uma igreja, como marido, como pai, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Chega de culto vazio, chega de música sem sentido. Deixa eu te avisar, nossos turnos vão mudar e muito. Nossos G6 vão mudar e muito. Nós vamos trazer a palavra de Deus para o lugar principal do culto. Deixa eu amarrar aqui, como eu te prometi. Você entendeu que a Bíblia tem uma estrutura, correto? Apocalipse é o final. Jesus pregou para falar do final, ele falou do passado. Paulo fez isso e Pedro fez isso. O Novo Testamento é mais fácil de entender, mas o Novo foi anunciado pelo Velho. Profetas menores, profetas maiores, todos ouviram a voz de Deus. Muitos dos profetas menores e maiores se debruçaram nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O texto que nós lemos vai dizer que é o livro da lei que Moisés recebeu do próprio Senhor, do próprio Deus. Gente, por que a Bíblia se completa de uma maneira incrível? Por que isso aqui não tem contradição? Por que ninguém consegue acabar com isso aqui? Porque tudo que Paulo falou no Novo Testamento, Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, tudo aqui veio do Velho Testamento, dos profetas maiores e menores. E tudo que os profetas maiores e menores falaram está baseado naquilo que Moisés escreveu nos 5 primeiros livros da Bíblia. E Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, recebido isso do próprio Deus. Essa é a lógica da Bíblia. O que nós temos em Apocalipse nada mais é daquilo que veio de Deus para Moisés, de Moisés
para os profetas. Dos profetas se cumpriu em Cristo. De Cristo para os apóstolos. Dos apóstolos para a igreja. E chegou na gente aqui. Você entendeu a lógica da Bíblia? Tudo que está no novo está explicado no velho. Tudo que está no velho aponta para o novo. E o que você não pode fazer a partir de hoje? Deixar de ler isso aqui. Deixar de meditar nisso aqui. Gente, dá para fazer um culto sem cantar. E a gente nunca vai fazer isso. Porque no fundo, o cantar é só uma maneira diferente de apresentar a palavra. O que eu estou fazendo aqui é diferente do que Rayalisson fez? Sim ou não? Na apresentação sim, no conteúdo não. Porque Rayalisson veio cantar isso aqui. Eu estou ouvindo explicar isso aqui. Mas tudo tem que ser a palavra. Nós precisamos cantar mais a palavra. Nós vamos fazer mais isso nessa casa. Eu preguei na última vez aqui. Nós precisamos orar a palavra. Gente, a palavra precisa vir para um lugar na nossa vida. Sabe, havia um costume antigo de que a Bíblia era colocada num pedestalzinho assim nas casas. Vocês lembram disso? Salmo 23, Salmo 91. O que esse costume dizia? Que a Bíblia tem um lugar importante naquela casa. Não precisa ter esse costume de colocar a Bíblia aberta, mas leia diariamente. Eu vou ler só um último texto. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Apocalipse capítulo 6, verso 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. A gente nem chegou a ser perseguido por causa da palavra de Deus. Muita gente já morreu por causa da palavra de Deus. E a verdade é que existe uma parcela dos nossos irmãos que estão debaixo de um altar, e o altar de Deus, e estão lá mortos, perseguidos por causa dessa palavra. Eu não estou mais convencido que seremos a maior igreja da cidade. Eu vi isso da boca de Rogério essa semana. Você quer arrumar confusão? Seja bíblico. Você quer ser pastor de poucos? Seja bíblico. Você quer ser ouvido por poucos? Seja bíblico. Eu fiz um compromisso no meu coração com Deus. Eu quero ser mais bíblico. Eu quero meditar diariamente. Eu quero me voltar diariamente para a palavra de Deus. Falei isso na formatura, que a Eliane estava lá. É impossível você ser bíblico e ser um marido pior. É impossível você ser bíblico e você ser um mau filho, um mau esposo, um mau pai. É impossível, impossível. Porque isso aqui começa a tomar você. Gente, eu amo tanto a palavra de Deus. Eu amo tanto a palavra de Deus. Eu estava com muita saudade do escritório. Quando eu entrei no escritório hoje, lá em casa, eu comecei a chorar sozinho. Porque a igreja dos outros, a casa dos outros, tudo é bom.
nada melhor do que voltar para casa. Eu peguei minha Bíblia, sentei na minha cadeirinha. Falei, Jesus, eu amo a sua palavra. Quanta honra é poder pregar essa palavra, Senhor. Eu não posso adulterar isso aqui. Eu não posso te explicar errado. E eu não tenho direito mais de não viver o que está escrito aqui nesse livro. Vamos ser uma igreja que ama essa palavra. Vamos cantar essa palavra. Vamos orar essa palavra. Tá com dúvida? Te faz um favor. Vai para a palavra. Precisa de direção? Vá para a palavra. Vamos voltar para a palavra. Voltemos à palavra. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você tiver com sua Bíblia aí, eu queria que você pudesse abraçar a sua Bíblia. Muitos de nós temos usado no celular, usamos no iPad, no iPhone. Eu queria te dar alguns minutinhos para que você pudesse orar com sua Bíblia. Se você não pode, se você não está com a sua Bíblia, não precisa abraçar o celular. É só para que você entenda isso. Eu hoje pedi perdão a Deus por ter vivido tanto tempo da minha vida longe das Escrituras. Eu ainda conheço muito pouco da palavra, mas eu fiz um compromisso com Deus hoje, falando assim: Deus, desculpa por tanto tempo, por tanta ignorância, por dar tanto trabalho. E o Senhor me deixou tudo aqui escrito. Me ensina a amar a tua palavra. Eu vou deixar você orar alguns minutinhos, depois eu oro pra gente encerrar junto. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque aqui tem direção. Obrigado porque na tua palavra nós temos descanso. Obrigado porque na tua palavra nós temos alimento. Obrigado porque na tua palavra nós temos conforto, consolo. Obrigado porque na tua palavra nós temos firmeza. Obrigado porque na tua palavra, Senhor, nós temos vida. Obrigado porque na tua palavra temos refúgio. Obrigado porque na tua palavra temos cura. Obrigado porque na tua palavra nós temos correção, disciplina. Nós não temos para onde ir, Senhor, se não for para você. Nós vamos inventar uma nova igreja, uma nova heresia, nós vamos dar trabalho, nós vamos ser problema, nós vamos ser polêmicos e não vamos ser bíblicos. Nos perdoa por passar tanto tempo distante da tua palavra. Nos perdoa por defender tanto a nossa própria opinião e não perguntar a sua direção, Senhor. Nos perdoa por fazer tantos planos, Senhor, e tantos negócios, e tantas viagens, e tantas propostas, mas a gente não tem vivido a sua palavra, Jesus. Nós não temos nos alimentado com a tua palavra, e a gente tem comido tanta porcaria aí fora, Senhor. Tem tanto nojo na internet, na televisão, nos nossos celulares. E a gente não ama a sua palavra, Jesus, a verdade é essa. E a única coisa que o Senhor vela para cumprir é a sua palavra. Nos ajuda a seguir a tua palavra, Senhor. A guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra ti, Senhor.
a termos o nosso caminho purificado, vivendo e obedecendo essa palavra, Jesus. Jesus, acaba com a gente, Jesus. Nos traz uma revelação sobre a Tua palavra, um peso e uma responsabilidade que a gente não consiga mais voltar atrás disso, Senhor. Que as nossas opiniões se rendam à Tua palavra. Que o nosso ego seja esmagado pela Tua palavra. Jesus, acaba com os nossos planos. Jesus, bagunça as nossas programações. Jesus, põe fim à nossa rotina, para que tenhamos tempo com a Tua palavra, Senhor. Nos ensina a ser uma igreja que ama profundamente a Tua palavra, que estejamos apegados à Tua palavra, Senhor. Que sejamos dependentes da Tua palavra, voltados à Tua palavra, Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente. Que a Tua palavra não seja um livro oculto, que não seja um linguajar antigo, mas que seja uma fonte inesgotável, Senhor. Que sacia a nossa sede, que alimenta a nossa fome, que nos direciona, Senhor, quando estamos perdidos, que nos vivifica, Senhor, quando estivermos mortos. Que a Tua palavra seja tudo isso, Senhor. É tudo que nós te pedimos, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós temos tantas versões, tantas opções, Senhor, obrigado. Eu me comprometo contigo, Senhor, em passar menos tempo com as pessoas e mais tempo contigo, ouvindo a Tua palavra, aprendendo aos Teus pés, Senhor. E quando o Senhor me colocar para falar com as pessoas, eu terei uma porção da Tua palavra para compartilhar com elas. Não será a minha opinião, será a Tua palavra, Senhor. Não será aquilo que eu quero, será aquilo que Tu queres, Jesus. E eu me comprometo com isso, Senhor. Eu quero ter uma fé firmada na Tua palavra, Senhor. Não circunstancial, não momentânea, não por períodos, Senhor, mas firmado em Ti, firmado na Tua palavra. Eu oro por essa casa, eu oro por essa igreja, eu oro pelos meus irmãos, Senhor. Que tenhamos, Senhor, essa experiência de nos aprofundarmos, mergulharmos, Senhor, imergirmos na Tua palavra. E a Tua opinião é o que nos importa, Senhor. A Tua direção nos basta. Nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor. Nós trazemos o nosso coração à Tua palavra. Nós trazemos a nossa mente à Tua palavra. A nossa vida rendida à Tua palavra, Senhor. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Que a igreja diga amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o Teu rosto. Que de ti Ele tenha misericórdia, que Ele te dê a paz. E uma semana de muitas revelações da palavra. Em nome de Jesus. Amém.